Olá pessoal, bem-vindos de volta. Nessa aula nós iremos provar o lema técnico que nós precisamos para construir completamente o método OSSS, ok? E aí, esse lema, como a gente já viu, né, ele diz o seguinte: vamos considerar uma sequência de funções crescentes, diferenciáveis, uniformemente limitadas, definidas no intervalo 0b, que obedecem uma equação na derivada. F'N é maior ou igual que uma constante multiplicando n, Fn sobre a soma de cada igual a zero até n menos 1 Fk. Isso para alguma constante C, certo? A gente vai supor que a sequência de funções converge para F, e a tese é que existe um ponto crítico, tal que, antes do ponto crítico, a função, a sequência Fn apresenta um comportamento, e depois do ponto crítico, a sequência Fn apresenta outro comportamento. O comportamento antes do ponto crítico é ser uma cotada por uma exponencial menos CP n, tá? No caso, essa cota, esse O, né, ele é dado quando n vai para infinito, tá? É Ozão com n indo para infinito. E a cota, depois do ponto crítico, é uma cota inferior agora, e é da forma C que multiplica P menos o ponto crítico. Esse ponto crítico aí, né? Bom, o ponto crítico nesse sentido, ele é só representante da mudança de comportamento da F, tá? Não é necessariamente o ponto crítico de percolação. Apesar de que, na nossa aplicação, vai ser exatamente o ponto crítico de percolação. Beleza? Bom, vamos então provar esse lema. Vamos provar a primeira parte nesse vídeo. E o que é que nós queremos provar, né? O que é que nós temos? Nós queremos provar uma cota na FNP, com respeito a N, né? E nós temos uma desigualdade na derivada. Nós vamos supor, sem perda de generalidade, que o C seja 1, tá? Vamos supor que C igual a 1. Por quê? Porque se o C não for 1, a gente pega Fn tio como sendo Fn dividido por C. E aí prova tudo com Fn tio e chega à mesma conclusão pro Fn. Ok? Então vamos lá, vamos fazer a demonstração desse resultado. Prova. Nós queremos uma cota exponencial, certo? Então eu já vou jogar aqui para vocês quem vai ser nosso ponto crítico e a gente vai fazer a construção a partir desse cara. Bom, eu vou definir um beta C, para ser o ínfimo dos lugares, dos valores de beta no domínio da função, de modo que o lim_sup de sigma n de beta sobre, não sigma n, o log de sigma n de beta sobre o log do n fique maior ou igual que 1. Esse sigma n, ele vai ser aquele somatório de k igual a 0 até n menos 1 da fk, ok? Perceba que isso é uma função, né? Porque cada fzinho é uma função, você aplica aqui no valor, você aqui aplica no valor. Então, vamos olhar dessa forma. Por que isso aqui é razoável, né? A gente quer uma cota exponencial, tá? Então, vamos comparar logs. O log da soma do FK com o log do N. Beleza. A nossa estratégia de prova ela vai ser baseada num bootstrap, que é você encontra uma cota mais ou menos, a partir dessa cota mais ou menos você consegue iterar alguma coisa e otimizar a cota, melhorar a própria cota. Então, vamos fazer o seguinte. Considera aqui a reta, né? E vamos olhar para esse beta crítico aqui, BC. Vamos pegar um beta menor do que o beta crítico.
pega um beta menor que um beta crítico. Se a gente consegue fazer isso, ou a gente sempre consegue fazer isso, né? Porque se if mais vai ter que acontecer. Então vai existir um deltazinho, digamos, menor do que um quarto da distância do beta para o beta crítico. Tá ok. Se você olha para beta mais delta e mais 2 delta, isso continua menor do que o beta crítico. Ok? Então, delta é esse tamanhozinho aqui. O valor exato de delta não é importante, tá? Só é importante essa propriedade, que fica menor do que o beta crítico. E aí? O que é que temos, né? Primeira afirmação é que para qualquer gama, vou escrever aqui para nós, afirmação, para todo gama pertencente a 0 beta mais 2 delta, o sigma n do gama vai ficar menor ou igual do que n elevado a 1 menos alfa para algum alfa. Vou usar esse símbolo aqui para ser para algum, tá? Para algum alfa. É tipo um existe, só que o existe dito previamente. Ou seja, existe alfa, tá ok, isso aqui acontece. Beleza. E por que isso acontece? Porque isso é razoável, né? Bom, isso tudo vai vir da definição do beta crítico, por a gente estar trabalhando dentro do ínfimo, envolvendo esses logs. É só fazer a conta. E eu vou fazer aqui com vocês. É o seguinte. Como gama é menor do que beta crítico, vai existir o limsup, né? O limsup do sigma n do gama, do log do sigma n do gama, sempre esqueço esse log, dividido pelo log de n, não vai obedecer a regra do conjunto, né? Não vai obedecer essa regra aqui do conjunto. Então vai ter que ser menor do que 1. Vai ser menor do que 1. Mas o limsup é um número fixo para o gama. Bom, a gente pode olhar direto para o beta mais 2 delta, porque a função é crescente, né? Então já olha para um sup comum aí. Então esse daqui tem que ser menor do que... Tem que ser menor do que 1, né? Porque o beta mais 2 delta também é menor do que o beta crítico. Vou colocar aqui beta mais 2 delta. Menor do que o beta crítico. Então a gente pode dizer que é menor ou igual a 1 menos alfa. Agora, se uma sequência é menor, um limite superior a uma sequência é menor ou igual que 1 menos alfa, segue que o log, ou seja, a sequência, né, ela tem que ficar menor do que ou igual a esse limite sup para todo n suficientemente grande. Inclusive, nossa tese aqui também é para todo n suficientemente grande, tá? Isso aqui é para todo n suficientemente grande. Ok. Agora é só prosseguir a conta, né? A gente tem um log aqui. Vamos... Passa o log n para o outro lado e toma exponencial. De um lado vai ficar o E de beta mais 2 delta e do outro vai ficar n elevado a 1 menos alfa. E o gama, ele é menor do que menor ou igual do que esse beta mais 2 delta. Como cada f é crescente, a soma das f tem que ser crescente também, tá? Bom, uma ênfase. F é crescente não como sequência, tá? Mas como função. Cada função é crescente. Porque dá para confundir que seja a sequência de funções que seja crescente. Né? Pronto, beleza. Então, provamos a afirmação. Nós, com essa afirmação, obtivemos uma informação, uma cota para o sigma n, certo? Com essa cota para o sigma n, nós vamos obter uma cota para fn. E com a cota para fn, nós iremos obter outra cota para o sigma n, que é a cota que nós queremos, que é quase a cota que nós queremos, e a partir dessa nova cota, a gente vai obter outra cota para f e acaba, tá? É por isso que é um bootstrap. Você usa f para obter uma cota, usa a cota para obter uma cota em f e vai iterando esse processo. Bootstrap significa
informalmente significa ir melhorando alguma coisa a partir de uma base mediana. Vamos lá. Então, a desigualdade que nós temos por enquanto é essa daqui. Eu vou circular para não ter que subir e ficar olhando o enunciado. E aí? O que é que isso nos dá? Vamos olhar agora a cota da derivada, né? A gente tem que f'N é maior ou igual a C, que nós estamos supondo ser 1, N, Fn, sobre a soma de K igual a 0 até N de Fn. Então, eu vou chamar de sigma N, né? É a definição de sigma N. Então, nós temos isso aqui. Mas, isso vai implicar que F'N é maior ou igual, a gente tem a cota aqui, vamos só substituir o sigma. E vai ficar N Fn sobre N elevado a 1 menos alfa. Ok? E isso aqui já vai nos dar a informação que F'N sobre Fn é maior ou igual que N elevado a alfa. Ficamos com uma IDO, né? Uma inequality, uma inequação diferencial ordinária. Então, a gente pode seguir os passos de EDOs mesmo aí. E vou passar para cá, tá, gente? E integra dos dois lados. Quando você integrar essa expressão aqui, vai ficar o log, né? Isso é a derivada do log. Aqui é Fn, como sempre. Ficar o log de Fn. Bom, onde estou integrando, né? Estou integrando de beta mais delta a beta mais 2 delta. Dx, sei lá. Beta mais delta, beta mais 2 delta. Dx. Aqui nós ficaremos com o log de beta mais 2 delta menos o log do Fn de beta mais delta. E o outro lado, como não depende do x, aqui a função está aplicada em x, tá, gente? Só para enfatizar isso. Aqui vai ficar n alfa vezes o comprimento do intervalo, que é delta. Então, é delta n alfa, n elevado a alfa. Isso implica, vou fazer o seguinte. Eu quero dar uma cota para esse pedaço aqui, tá? Então, eu vou passar ele para o outro lado e vou passar esse cara para o lado de cá. E aí nós teremos, passando para o outro lado e escrevendo a desigualdade do modo apropriado. Vai ficar Fn de beta mais delta, passei o delta para o Fn de mais delta para o outro lado, vai ficar menor ou igual o log do Fn do beta mais 2 delta, escrever direitinho, né, para didática, menos o delta elevado a n alfa. O delta vezes n elevado a alfa. E aí, tomando a exponencial dos dois lados, nós teremos que o Fn de beta mais delta é menor ou igual do que o Fn de beta mais 2 delta vezes E elevado a menos delta n alfa. Ok? E como a F é cotada por 1, nós podemos fazer isso aqui, menor ou igual que E elevado a menos delta n alfa. Ok? Pronto. Agora, até esse momento, nós cotamos a Fn, né? Lembrando que demos uma cota para o sigma n. Do sigma n, nós demos uma cota para o Fn. Vou fazer isso aqui em laranja. Demos uma cota para o sigma n. Do sigma n, nós demos uma cota para o Fn. Agora, vamos usar essa cota do Fn para dar outra cota para o sigma n. Ok? Que é o seguinte. Vou mudar de cor aqui. Como a Fn é menor ou igual que isso, o sigma n ele vai ser ele é o somatório, né?
da Fn, Fk, K de 0 até n menos 1. Então, esse cara é menor ou igual que o somatório infinito. Deixa eu melhorar, usar o símbolo mais reto para não confundir o símbolo sigma n, a letra sigma n, com o símbolo de somatório. Até infinito de Fk. E isso aqui vai ser menor na cauda, né? Eu vou colocar um menor com tio, porque os primeiros termos não necessariamente obedecem a desigualdade, mas os termos de frente obedecem. Então, em termos caudais, isso aqui vai ser menor ou igual que somatório de 0 até o infinito de E elevado a menos delta N alfa. E isso converge, né? Isso aqui é finito. Então, essa cota superior aqui, a gente pode olhar no beta mais delta, para ficar lá no máximo já, né? Implica que o sigma n é menor, sigma n é uma função, né? Ele vai ser menor ou igual que uma constante, que eu vou chamar de sigma, tá? Bom, eu estou seguindo, usando essa notação para seguir a referência, tá, gente? E aí, demos uma cota nova para o sigma n. Isso é um número. Esse sigma aqui, sem índice, é um número. O sigma n, lembrando, é uma função, tá? Isso depende do gama, sei lá. Ou seja, fizemos o primeiro bootstrap, né? Usamos o sigma n para cotar o f e usamos o f para cotar o sigma n. Agora a gente vai bootstrapear de novo, que é o seguinte. Vamos usar a mesma desigualdade da derivada. Nós temos que a f' n é maior do que ou igual a nf sobre sigma n, né? Isso aqui é a hipótese. Isso implica, por essa cota, que a f' n é maior ou igual do que n f sobre sigma. Ok? Aí vamos voltar para IDO, né? Bom, mas antes de voltar, eu já trago aqui à tona, né, a mente da gente, que na outra vez, lá em cima, a gente ficou com n elevado a 1 menos alfa. Agora a gente ficou com n. Então, alguma coisa melhorou já. E aí, vamos resolver essa IDO. Essa DDO, talvez, né, como você preferir chamar. Vai ficar f'n sobre f maior ou igual que n sobre sigma. Isso integra, novamente, vai ficar analogamente, né, ao que foi feito antes. Vou puxar para cá. Vai ficar o log... Vamos integrar agora no intervalo de beta a beta mais delta. Vai ficar o log de fn de beta mais delta. Subir a tela um pouquinho. Menos o log do fn de beta maior ou igual do que o comprimento do intervalo, né? Que vai ser delta sobre sigma, que multiplica n. E aí faz aquela conta análoga lá, vamos ficar com fn de beta menor ou igual a fn de beta mais delta, que multiplica a exponencial de menos delta sobre sigma n, que é menor ou igual, vou escrever assim, exponencial de menos delta sobre sigma, que multiplica n. Esse delta e esse sigma, eles estão, pela nossa construção, né, dependendo do beta, tá? Então, isso aqui depende do beta, porque a forma como a gente obtém ele dependia do delta. O delta era uma constantezinha que estava relacionada com o beta e com o beta crítico. Então, o delta é meio que uma função do beta. E aí, no fim das contas, a gente tem uma constantezinha aqui, que podemos chamar de C beta, tá? E só trocar o beta por P, a gente tem um CP.
como o enunciado pede. Então, voltando aqui para o enunciado, era exatamente o que a gente queria. Mostrar que a Fn de P é menor ou igual que a exponencial de menos Cpn para todo n suficientemente grande. É isso que significa o O de 1. O O de f, tá? O de uma função. Caso você não esteja muito familiarizado. Bom, então, isso demonstra o resultado, né? Esse primeiro passo talvez não seja tão intuitivo assim, é meio tirado do bolso. Mas, bom, os passos seguintes também não são tão triviais, né? Eles são sutis, têm uma esperteza. Mas a ideia por trás é justamente bootstrap, tá? É melhorar sua cota. É usar a cota para melhorar ela mesma. Então, recomendo que vocês reflitam bastante sobre essa demonstração, porque é uma ideia que vale a pena levar, é uma ferramenta que vale a pena ter no bolso, essa ideia de bootstrap. Ok? Bom, gente, então é isso. Espero que esteja claro e até o próximo vídeo.